O Marcelo Sá Silva. Nicola, alguma chegada no Vasco ou novidade sobre a SAF? Nenhuma novidade que eu sei sobre a SAF. Em relação a pontas, há uma insistência no Brian Rodrigues e no Wanderson, tá? O Vasco prepara para as próximas horas, ainda hoje, uma nova oferta para o América para a compra do jogador. A última oferta de 4 milhões de dólares foi recusada. Sobre o Wanderson, jogador que teve a liberação do Inter, mas que pediu R$ 1 milhão por mês para jogar no Vasco. O Vasco vai tentar convencê-lo a baixar essa pedida, tá bom? O Júnior falando que tem sempre Vasco no título, que é para ter engajamento. Cara, eu sei que o torcedor vascaíno é super engajado, tá? E sempre que eu posso, tento trazer novidades sobre o Cruz Maltino. Eu espero um Vasco mais equilibrado, um Vasco em que tem os seus setores mais próximos, uma defesa que sofra menos, até porque é uma característica do Fábio Carille, armar sistemas defensivos mais sólidos. Não vejo o Vasco dando espetáculo, aquele Vasco que vai para cima, um Vasco propositivo, que manda nos jogos, que comanda a partida e manda no adversário. Não é uma característica que eu vejo desse elenco. Tem jogadores que podem desequilibrar? Sem dúvida nenhuma. Felipe Coutinho, Payet, o próprio Paulinho. Mas assim, nesse momento, eu vejo um Vasco, e espero que assim se encontre em campo, mais aproximado com os seus três setores, ataque, meio-campo e defesa, que o time esteja mais próximo, que consiga trocar passes, fazer triangulações, ter jogadas ensaiadas, algo que não aconteceu no ano passado. Concorda comigo? Então, esse é um Vasco que a gente idealiza e que vai caber ao Fábio Carille, já a partir dessa quinta-feira, contra a equipe do Madureira lá em Manaus. A torcida está fazendo uma enorme festa para receber o time do Vasco, começar a apresentar. Não vai ser nesse jogo que o Vasco vai apresentar esse formato todo, jogadas ensaiadas, triangulações, aproximação, jogo mais próximo. Não será, porque é o primeiro jogo, é o início da temporada para todos esses que vão jogar. Ah, mas o Paulo Henrique jogou ontem. Ah, mas o fulano, o Paulinho, Jair já jogaram. Cara, tem entrosamento, tem o Tietê para entrar nesse time, tem o Maurício Lemos para entrar na zaga. Então, há uma questão também, além da física, que é fundamental nesse início de temporada, a questão técnica de entrosamento também. Esses jogadores precisam se conhecer. O Tietê vai conhecer como é que jogam esses outros jogadores de meio campo, como, por exemplo, como é que joga o Jair, como é que joga o Paulinho. Ele nunca jogou com esses caras. Como é que joga o Coutinho? Pô, mas ele via na televisão, é diferente. Então, esse conhecimento, quem é que vai fazer a dupla de ataque com o Verratti? Vai ser o Payet? Vai ser o Alex Teixeira? Vai ser algum garoto? O Maxime Domingues vai ter mais minutagem? O Jean David fica, né? O Jean Davi vai ficar? O Emerson Rodrigues vai ficar? Zé Gabriel fica? De Luca fica? Serginho fica? Eu acho que esses 5 últimos que eu falei não ficam. Mas não é simples. Olha, muito obrigado, valeu, vocês não vão ficar. Estão sob contrato. O Emerson, por exemplo, pertence ao Inter Miami. Como é que faz para devolver um jogador que está sob contrato? Tem uma multa a pagar. Como é que faz para negociar jogadores que têm salários altos, como o Serginho e também o Zé Gabriel? Isso não é fácil. Ah, Azevedo, mas isso é uma tarefa da diretoria. É verdade. E é uma obrigação da diretoria achar essas saídas. Principalmente o Marcelo Santana, que é quem comanda a pasta executiva. Mas não é simples. Porque você pode encontrar um clube que queira levar esses jogadores, mas quando eles se deparam com o salário que eles ganham no Vasco, o clube fala assim, cara, eu não pago integral, e nem metade. Metade de 430 mil dá 215 mil reais. Qual é o clube interessado num jogador do Vasco que ganha 430 mil, vai pagar 215 mil? Não paga. Olha, eu pago no máximo 100. O Vasco tem que arcar com 330, ou seja, a desoneração da folha é pequena. Então, esse é um problema que o Vasco enfrenta também. Tecnicamente, esses jogadores não entregam mais? Ok, isso nós já concordamos. Mas como é que faz para abrir espaço? Porque para contratar também precisa abrir espaço. Pô, mas foram contratações mal feitas. Algumas sim. O Jean, ele joga na seleção chilena. Esse argumento de que joga na seleção chilena, para mim, ele não é suficiente. As seleções da América do Sul, algumas, e a chilena é uma delas, não tem um nível elevado hoje. Na própria brasileira, nós questionamos alguns jogadores, o que dirá na chilena, na uruguaia. Talvez você não questione a seleção argentina.
campeã do mundo. A colombiana você questiona, a equatoriana você questiona, a venezuelana você questiona, a boliviana. Então, assim, mas ele faz parte da seleção chilena. Ok, mas não está rendendo no Vasco. Mas ele entra em posição errada. Cara, ele já entrou na ponta esquerda, que é onde ele gosta de jogar, algumas vezes. E não está entregando, não vai para cima, não faz 1 contra 1, não balança as linhas, não faz infiltração. Eu não vejo isso. Pelo menos até agora não fez. Mas deixa o Fábio Carille chegar que ele vai comandar, ele vai mudar. Então, beleza. Mais quantos jogos? Mais 5 jogos? O estadual pode ser um corte legal? Ok, não só para ele. Como para o Emerson Rodrigues também, que não rendeu no ano passado e teve sequência pra caramba no Vasco. Agora, torcedor, com as voltas dos titulares, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, que não deve começar na quinta-feira, Lucas Piton, é outra defesa. Aí o meio-campo, olha quantas opções tem o Carille. Hugo Moura, que fez uma grande partida ontem, Tietê, Jair, Paulinho, 2 para 4. 4 jogadores para 2 posições. Coutinho, Maxime Domingues, Payet, quando voltar o Adson, Verrete, a gente passa a ter um banco. Não é dos sonhos o time do Vasco, mas é muito melhor do que o do ano passado. Ainda tem o Estrela. Quem sabe daqui a pouco o Zuccarello não sobe. Aos poucos, o Vasco está remontando o seu elenco. Tudo porque falta dinheiro. Então, quando não tem dinheiro, como é que faz? Tem que ter mais inteligência para contratar e não gastar errado.